Graça e paz, Deus abençoe a todos. Lendo ainda o livro de Salmo, capítulo 1, nós falamos uma coisa do versículo 2, né, que termina aqui, dizendo que o homem bem-aventurado, o seu prazer verdadeiro, o seu prazer mais intenso está na meditação na lei de Deus, está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Não que signifique que a pessoa deva ler ininterruptamente é, a Bíblia durante todo o dia e toda a noite. O que ele está falando é de uma constância, de uma regularidade, de um coração voltado, de uma mente voltada para essa prática, a prática da leitura, a prática da meditação. A leitura, a leitura é um método de meditação, tá? A leitura é um dos mais simples e eficientes métodos de meditação, porque ela é dirigida principalmente no que diz respeito à vida do fiel, à vida do cristão. A leitura da palavra de Deus, ela proporciona um ato de meditação dirigida pela própria palavra. E o livro de Salmos é um dos melhores para isso, porque não existe sentimento humano, não existe estado mental, psicológico e espiritual que não tenha sido retratado no livro de Salmos. E ele ainda serve como um livro de oração, de meditação, um livro de cânticos, de louvores, que expressa com profundidade, com intensidade a alma, o espírito daquele que crê em Deus, daquele que é fiel a Deus, daquele que confia em Deus, daquele que se compreende como que ligado a Deus em um relacionamento vivo e dinâmico. Então, o livro de Salmos contempla todas as situações que qualquer pessoa enfrenta nesta vida. E o livro de Salmos tem a vantagem de não ser necessariamente um material de psicologia ou de aconselhamento. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele é fruto do viver. Ele é fruto da vida. Ele não é fruto de dedicar tempo para uma composição. Essas composições, Davi era compositor, ele tinha essa facilidade no que diz respeito à música e à composição, mas a inspiração abrange toda a vida do indivíduo, de maneira que o que ele viveu foi transportado para os salmos, para as canções, para os louvores, para as orações. Então, não existe aflição, alegria, angústia, tristeza, não existe sentimento humano que não esteja contemplado no livro de Salmos. Então, ele é um livro de meditação e é um livro também que permite a pessoa fazer uma purificação através da palavra, uma limpeza, né? Livrar-se do sentimento de angústia, porque inspirado por Deus, ele nos direciona, não nos livrando necessariamente das emoções ou sentimentos ruins, mas ensina a pessoa a passar por essas situações angustiantes, superando-as a ponto de expressar-se em termos de confiança, de fé, de adoração a Deus. Esse é o livro de Salmos, esse é o tesouro de Davi. E no capítulo 3 aqui de Salmos, do primeiro, e no versículo 3 do primeiro capítulo, o homem bem-aventurado, o homem verdadeiramente feliz, ou abençoado com felicidade, ele é como uma árvore plantada junto a águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O, a água aqui simboliza a vida, né? Sempre foi. Então, o homem que busca viver no caminho da felicidade, ele não é uma árvore qualquer. Ele é como que selecionado pelo próprio Deus para que através dele o Espírito de vida, o Espírito Santo, o conduza nesse caminho de bem-aventurança, de felicidade. No devido tempo dá o seu fruto. O homem que se deleita na palavra de Deus, essa é a palavra do Spurgeon,
O homem que se deleita na palavra de Deus, sendo ensinado por ela, manifesta paciência em tempos de sofrimento, fé no dia da tribulação e santa alegria na hora da prosperidade. O frutificar é uma qualidade essencial do homem gracioso, e esse frutificar deve ser constante. A meditação constante, produzindo frutos constantes, porque essa pessoa é como a árvore plantada próximo às águas correntes, né? Águas vivas, águas abundantes, cuja folhagem não murcha. Spurgeon falou aqui muito bem, agora vamos ver aqui o Martinho Lutero. Ele descreve o fruto antes de descrever a folhagem, e, portanto, que aquele que professa a palavra de doutrina dê primeiro frutos de vida, caso contrário, que murchem os seus frutos, pois Cristo amaldiçoou a figueira que não dava frutos. Martinho Lutero, um excelente orador, tá? Um excelente retórico, um exímio pregador, ele tem esses elementos intensos na palavra de Deus, sempre convocando, sempre fazendo, usando esse paralelismo. Se o texto apresenta o fruto antes da folhagem, o importante é que a pessoa dê frutos. E se não der frutos, que seja como a figueira que foi amaldiçoada, que sequem esses frutos. Esse é Martinho Lutero chamando a atenção para, no contexto de espiritualidade, de vida, né? Espiritualidade no mundo real, espiritualidade que se demonstra na conduta diária, no viver diário. E tudo quanto ele faz, essa pessoa será bem-sucedida. O que isso significa? Aqui voltamos ao Spurgeon. Assim como há uma maldição envolta nas misericórdias do homem perverso, há uma bênção oculta para o homem justo em suas cruzes, perdas e tristezas. As tribulações do santo são um pastoreio divino, pelo qual ele cresce e dá fruto em abundância. É possível ser feliz? É claro que é possível ser feliz. A Bíblia declara isso. Toda pessoa sabe que isso é uma verdade. E há uma procura cada vez mais intensa pela sensação, mas a Bíblia não está preocupada em descrever a felicidade como uma sensação, como uma emoção. A Bíblia descreve a felicidade como o privilégio de estar ligado a Deus. É assim que é descrita a felicidade do ser humano, em saber quem ele é, em saber qual é o propósito dele nesta vida, neste mundo, e de saber quem é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Criador, o seu soberano, o seu Pai, Pai de luzes, o Pai eterno, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo da Bíblia ao transmitir o conceito de felicidade. Mas quando nós olhamos para este mundo, nós vemos o que consideramos bênçãos na vida do ímpio, do perverso, e nós vemos sofrimento na vida do santo, naquele que é voltado para Deus. O salmista, o comentarista aqui, ele não se escandaliza, porque ele diz que há uma maldição até mesmo nas misericórdias do ímpio, porque as misericórdias que alcançam o ímpio não o salvarão caso ele não se arrependa, ao passo que as cruzes, as perdas e as tristezas do santo são descritas como um pastoreio divino, através do qual ele cresce e dá frutos em abundância. Prosperidade exterior, se é resultado de caminhada íntima com Deus, é algo muito doce, é algo perfeitamente agradável, é útil e é importante na vida de todos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.